Mas vamos pensar primeiro sobre como lidar com o endividamento. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8. Leia comigo. Pagai a todos, essa versão que está aí, ok? Vamos juntos? Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Algumas versões dizem dai, né, a cada um que é devido, mas eu prefiro essa versão, que é a versão revista atualizada, que está muito próximo do original, e a palavra no original é pagar mesmo. Por quê, irmãos? Porque se trata de coisas que nós devemos. Imposto, não é a gente não dá imposto, a gente paga, né? Honra, a gente não dá honra, a gente paga, porque a pessoa merece isso. Né? A gente dá honra para quem realmente merece. Até uma coisa que a gente falou, a gente ouviu hoje cedo, numa reunião que a gente teve online com o pastor Luciano Subirá, e ele falava sobre isso, né? Honra você não dá a ninguém porque você tem pena dessa pessoa. Honra você dá para quem merece, né? Não é para quem precisa, é para quem merece. Então, quando a gente pensa sobre foi lá atrás, ok? Eu gosto de chamar esse... Aí, voltou, pelo visto, né? Se não voltou, acho que é pipoca, o pessoal está fritando aí agora, né? Deve ser, né? Mas quando eu penso sobre essa palavra, como lidar com o endividamento, se eu tivesse um segundo... importantes respeito às dívidas, tá bom? Primeira coisa que eu quero considerar é que se a gente aqui, algum de nós aqui pensa que existe uma segurança absoluta na nossa vida, que nós nunca vamos passar por qualquer situação que possa colocar a gente no endividamento, isso é um grande erro. Por quê? Porque segurança absoluta é uma miragem. Né? O que é uma miragem? É aquilo que você acha que existe, mas não existe. Tá? Então, segurança absoluta é uma miragem. Né? Voltando aqui, a transmissão está ok? Me dá um sinal aí, pessoal, aqui no meu retorno. Só para agradecer o pessoal em casa pela paciência e também dizer o que eu disse antes que ninguém conseguiu ouvir. Né? Eu falei sobre, se eu pudesse dar um segundo título para esse sermão, eu daria uma luz no fim do túnel, porque quem está endividado, sem dúvida, se vê numa situação sem saída. Mas eu quero te contar que tem uma saída. Olhe para alguém perto de você e diga, a saída para endividamento. Amém? Então, a versão que a gente está usando, a versão revista atualizada, fala sobre pagar. Pagar por quê? Porque é aquilo que se deve realmente. Tá? E por que a gente precisa considerar aqui alguns fatores importantes que diz respeito a dívidas? Primeira coisa é que segurança absoluta é uma miragem. Você achar que nunca vai pensar que vai ter dificuldade financeira é uma utopia. Todo mundo passa por isso. Algum momento da história a gente cruza a linha e enfrenta uma dificuldade financeira. Então quero que você entenda, mesmo você, a pessoa mais organizada nesse auditório, você também não pode jamais achar que há uma segurança absoluta, que nada vai dar errado. Então compreenda isso. Lembre que Jesus fala da parábola do rico do tolo e do sábio, daqueles dois homens que edificaram a casa na rocha e a casa na areia. E Jesus conta que a tempestade veio sobre as duas casas, tanto na casa do tolo, que não se preparou, que não se organizou, que não pensou no futuro, quanto também na casa daquele que fez a casa na rocha, que pensou no futuro. Olha, se vier uma tempestade, minha casa está na rocha. Mas a tempestade veio, a tempestade caiu sobre as duas casas. A questão que fez toda a diferença foi o fato de como que essa casa foi construída. Por isso, a casa ficou de pé, mas eu quero te contar que isso não evitou a tempestade. Então, tempestade na área das finanças nós vamos passar, irmãos.
Amém? Agora, se a casa vai cair ou não, aí já é outra história. E a gente compreende Mateus 7,27, que Jesus diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, a segunda casa, versículo 27. No versículo 25, você vai encontrar Jesus usando a mesma expressão: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, a casa da rocha. Segunda coisa que eu quero considerar com você nessa noite é que nós lidamos com uma pecaminosidade interna. O que eu estou querendo dizer para você? Ou o que eu estou dizendo? É que há dentro de nós, irmãos, alguns impulsos que nos levam a cometer erros, a agir sem pensar. Sabe, eu acho que ninguém aqui vai poder atirar a primeira pedra e dizer: eu nunca comprei nada sem pensar. Né? Alguns de nós, em algum momento da história, agiu por impulso. Parecia que era um bom negócio e a gente fechou, mas aquele bom negócio não deu certo. Em algum momento a gente perdeu alguma coisa. E a gente diz: não, o que eu perdi foi pouco, mas perdeu. Né? Alguém agiu por impulso e o resultado foi isso. Por quê? Porque dentro de nós há um impulso para aquilo que é mal. Paulo escrevendo nos Romanos, capítulo 7, verso 15, ele diz assim: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, há um impulso, há uma pecaminosidade interna que nos impulsiona a tomar decisões erradas. Então, nós temos que considerar isso como um fator também importante no que diz respeito ao endividamento. Então, nós, considerando essas duas primeiras partes, a segunda ou a terceira o endividamento é uma tragédia. Por que o endividamento é uma tragédia? Tem uma pesquisa feita, né, entre os brasileiros, eu quero voltar aqui a trazer para você, que diz o seguinte, que o número de endividados no país, né, deve encerrar 2023 com uma alta histórica. Essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, ela mostra uma alta anual, tanto no volume da população endividada, quanto também naquela inadimplente. Então, o que a gente encontra nessa pesquisa? A CNC informou que o quadro de inadimplência piorou entre as famílias de renda média em relação ao ano passado, ou seja, a coisa está só piorando. O número de inadimplentes que recebem entre 3 e 5 salários mínimos atingiu 27,3%, um aumento de 1 ponto percentual. O pessoal que está aí na multimídia tem esses dados todinho para vocês, se vocês puderem colocar para nós, é importante. Né? Quando a gente compara no mesmo período do ano passado. Então, quais são os dados de março de 2023? Vamos lá, resumo 1. 70 milhões de brasileiros com dívidas, isso é agora de março, ok? Os principais segmentos onde os endividados estão. O pessoal tem, a maior dívida está em cartão de crédito. Pessoas, os 70 milhões de brasileiros, 31% desses 70 milhões estão com dívidas no cartão de crédito, que é provado por A mais B, que brasileiro não sabe usar cartão de crédito. Talvez você diga: mas eu sei, pastor, então ótimo, você é um ET, pode ficar tranquilo. Né? Normalmente o brasileiro não sabe usar, você é uma exceção à regra. Né? Contas básicas, água, luz, telefone, gás, 22% daqueles 70 milhões de brasileiros estão aqui. O varejo, né, aquela coisa do comércio de forma geral, 11,29% e outros 35,66%. Onde estão os devedores? No que diz respeito a gênero, mulheres, 50,3%. As mulheres estão mais endividadas do que os homens. Homens, 49,7%. Né? Isso aqui é até um milagre, né? É verdade. Agora, qual é a faixa etária desses endividados? Até 25 anos, 12% da população está endividada, ou está ali. 34,8% está na casa dos 26 aos 40 anos, 34,7% na casa dos 41 aos 60, e acima dos 60, 18%. Essa aqui é uma fonte da empresa de análise de crédito, né, o site está aí, scccheck.com.br. Então, o endividamento atinge, agora é uma outra pesquisa que eu fiz hoje cedo, que diz o seguinte, essa aí está no coisa nova aí, tá? Endividamento atinge 78,3% das famílias brasileiras, diz CNC. Sabe o que quer dizer isso, irmão? De cada 10 famílias, 8 praticamente estão endividadas, famílias enfrentando problema de dívida. Aqui nós estamos diante de famílias. É como se tomássemos aqui 10 famílias daqui, e no meio dessas 10 tem 8 com dificuldade de dívida. Alguém dentro de casa está com essa dificuldade. Agora, quais são as consequências trágicas do endividamento? Primeira coisa que acontece quando alguém está endividado: a falta de produtividade. Diga comigo, falta de produtividade. Irmão, isso aqui funciona em todas as esferas.
O sujeito está endividado, ele não consegue produzir. E sabe qual é a consequência de não produzir? É perder o emprego. Se ele tem um emprego e não produz, ele vai perder o emprego. Veja como que a coisa piora, porque ele vai trabalhar, né, ele, o indivíduo, ou ela, a pessoa, vai trabalhar e começa a pensar, oh, meu Deus, o boleto, meu Deus, eu tenho que pagar fulano, eu estou devendo Beltrano. E isso tudo vira uma tortura. Eu falo para você, por experiência própria, eu trabalhei num frigorífico dos meus 16 até os meus 22 anos. Então, de 16 aos 22, já tinha carteira assinada, e aí eu trabalhava nesse frigorífico, e lá, obviamente, por se tratar de uma periferia, onde o frigorífico estava funcionando, sediado, o que a gente encontrou ali? Muitas pessoas que não sabiam administrar seus recursos financeiros. E como resultado disso, essas pessoas trabalhavam chateadas, as pessoas trabalhavam sem muito ânimo, sem muito encorajamento, e o resultado é que elas não produziam. Volta e meia tinha que ter reunião, porque não havia a produtividade correta. E até no relacionamento marido e mulher, o marido não consegue produzir muito, se é que você me entende, tem criança no recinto, né? Mas o marido não consegue produzir, porque ele fica pensando no boleto, eu tenho que pagar, sabe? Aí a patroa fala assim, por que meu marido não está funcionando, não está produzindo? Bom, você está descobrindo, está preocupado com os boletos, tem que pagar, viu? Olha aí, Deus revelando, então é isso, acertou, né? Então, primeira coisa é produtividade, o resultado é que há desemprego quando há falta de produtividade. Segunda coisa é problemas no relacionamento conjugal. Irmãos, a maior parte das brigas que acontecem dentro de um casamento tem a ver com problema financeiro. É uma dívida que surgiu, é uma situação que tem que resolver, o marido está preocupado, a mulher está preocupada, os filhos estão ali envolvidos com esse processo, o resultado tem brigas, o resultado tem ira, o resultado tem divórcio. Veja, mais uma consequência destrutiva para o endividamento. E o resultado de problemas no relacionamento conjugal é mais dívida, porque se há divórcio, o que vai acontecer? Mais dívida. Contrata advogado, tem que fazer separação, tem que chamar o caminhão da mudança para tirar os móveis, tem que comprar um outro local, tem que alugar uma outra casa, enfim, toda a situação começa a ficar conturbada. Você vai perceber que todas as consequências trágicas do endividamento é trazer mais dívida ainda. É como a Bíblia diz no Salmo 42, um abismo vai chamar outro abismo. Agora, a terceira consequência trágica, doenças emocionais. Pessoas endividadas, muitas vezes estão passando por depressão. Você conhece quantas pessoas, quantos empresários que estão lidando com depressão por conta de dívidas, de não conseguir pagar? Gente que está lidando com insônia, gente que está lidando com ansiedade, gente que está carregando uma culpa absurda para resolver um problema de endividamento, porque jogou, agora não tem coragem de falar para a esposa que perdeu dinheiro no jogo, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E qual é o resultado dessas doenças emocionais? De novo, vai ter que procurar uma ajuda profissional, vai ter que muitas vezes comprar remédio na farmácia, procura lá o pastor Bruno na Renova, está tudo certinho, né? Ele com certeza vai dar o que é justo. E o resultado é que, infelizmente, há pessoas que vão até para o extremo, que é suicídio, por causa de dívidas. Gente que deixa uma carta. E às vezes, irmãos, outro dia chegou para mim a notícia de uma pessoa que cometeu suicídio em um estado mais distante de nós, mais para o centro-norte do país. E essa pessoa cometeu o suicídio, deixou uma carta. Sabe quanto que era a dívida dessa pessoa? Quando a gente olha e fala assim, gente, que absurdo. Alguém se matar por esse valor, R$2.000. Por causa de R$2.000, uma pessoa tirou a própria vida. Então, há consequências trágicas para o endividamento. Mas eu creio que você já conhece um pouco desse tipo de dor na vida de alguém, de um familiar, de um amigo, e todas essas consequências, com certeza, vão criar ainda mais dívidas, né? Mesmo porque se uma pessoa tira a própria vida, além de toda a desestrutura da família, há todo um processo doloroso ali que vai estar envolvido, e financeiro também. Bom, quais seriam aqui os conselhos práticos para você sair das dívidas? Ou de como sair das dívidas? Vamos ver. Primeiro conselho prático para alguém sair da dívida é arrependimento. Diga arrependimento. Essa palavra arrependimento fala de tristeza pelo pecado, tristeza pelo erro cometido, uma convicção íntima de alguém que na verdade quer de qualquer jeito sair dessa situação. Ou seja, isso é um arrependimento genuíno. E eu quero que você entenda isso, irmãos, não podemos confundir arrependimento com remorso. Diga comigo, arrependimento é tristeza pelo pecado. Remorso é tristeza pela consequência do pecado.
Percebe que são duas coisas diferentes? Uma coisa é, como eu pude agir errado assim? Outra coisa é, ai meu Deus, que furada, agora tem que arrumar esse dinheiro aqui para pagar essa dívida. Olha só, a pessoa está preocupada com a consequência e não apenas com aquilo que a levou a cometer esse erro. Muito bem. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, ou para que os seus pecados sejam cancelados. Então veja, a ação de cancelamento, o que quer dizer cancelar? Quer dizer pôr um fim àquilo que está agindo na nossa vida. Então a ação de cancelar o endividamento da nossa história começa com arrependimento, tá? Muita gente que apenas teve remorso, que não é arrependimento, essa pessoa ela não propõe a ter um novo estilo de vida. Para quem tem remorso, ele só quer resolver arrumando dinheiro para pagar a dívida. É questão de tempo para ele se enfiar em outra dívida, porque o remorso é apenas tristeza pela consequência do pecado e não a tristeza pelo pecado. É aquela pessoa que está com remorso e diz assim: rapaz, se Deus fizer um milagre hoje para mim nesse culto, eu vou ser tão grato, vou até dizimar, né? É aquela pessoa que diz: se Deus me tirar da situação, só que ela continua vivendo um estilo de vida descontrolado, e o resultado disso é mais e mais danos. Agora, uma outra coisa importante sobre arrependimento, diga isso comigo: arrependimento não é desespero. Deixa eu te contar uma coisa, irmão, tem muita gente que entra no modo desespero e diz: agora acabou tudo, não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa, mantenha a calma, para tudo tem uma saída. Para tudo tem uma saída. Quando se trata de endividamento, principalmente, manter a calma é a melhor escolha. Porque gente que não mantém a calma quando está endividado, toma mais uma decisão errada e precipitada, né? Lembra a história da irmã? Procurou um agiota e foi lá e pegou o dinheiro porque ela estava apertada na dívida, e ela foi lá e arrumou um dinheiro emprestado com o agiota. Depois o agiota queria até a alma dela, né, como pagamento. É importante que você estabeleça no fundo do seu coração uma decisão: eu posso viver a liberdade financeira. E isso significa você não estar preso a nenhum tipo de dívida, como ouvi um testemunho da nossa irmã aqui no sábado. Ela disse o que? Eu agora só compro à vista. Isso é uma verdadeira libertação financeira. Outra coisa importante é: busque o conhecimento. Quando se trata de endividamento, primeira coisa, se arrependa. Segundo, busque conhecimento. Isso aqui é conselho prático. Ou seja, a gente tem que vencer aquilo que nós chamamos de barreira emocional. Em geral, queridos, olha aqui para mim, uma pessoa que está endividada, sabe qual é o primeiro problema que ela enfrenta? A barreira de procurar ajuda, porque ela tem vergonha. E em geral é uma bola de neve. Eu vou te falar aqui uma coisa que acontece aqui na nossa igreja. Pastora Edneia, que cuida da ação social, muitas vezes tem sido procurada por pessoas que apresentam 4 talões de energia sem pagar. A pergunta é, aquela pergunta de milhões: por que não procurou quando tinha um só? Por que não procurou ajuda quando tinha um talão só para pagar? Agora são 4. A dívida agora ficou maior. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa está se fechando dentro de si mesma, não busca diálogo, não busca compartilhar, não busca ajuda, dizer: olha, ora por mim, eu estou atravessando uma situação, preciso de ajuda. E isso também acontece quando a pessoa, por não buscar ajuda, ela também fica com falta de conhecimento. Eu me lembro de uma situação que eu e minha esposa ajudamos um casal, que eles estavam com um problema seríssimo de cartão de crédito. O cartão de crédito deles tinha aquela cobrança na fatura, e era uma cobrança do tipo anuidade, mas não era bem uma anuidade, era outro tipo de cobrança, só que eles não usavam. E aí eles não sabiam como resolver, estavam angustiados, estavam assim, sabe, tristes. E eu lembro que na ocasião eu e minha esposa fomos com eles até o banco, diante do gerente, junto com eles, sentamos, conversamos, tomamos algumas decisões ali, auxiliando a eles, e renegociamos aquilo, e a primeira ação foi cancelar o cartão de crédito. Cancelou o cartão de crédito, o próprio gerente falou: não, vocês não precisam pagar isso aqui, vocês nem usam. Então tinham tantas tarifas que eles não usavam. E o que estava acontecendo que estava causando endividamento? A falta de conhecimento. Segunda coisa importante é, quando se trata de buscar conhecimento, você precisa acreditar naquilo que a Bíblia diz. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
E quando você pega esse versículo, claro, está apontando para o conhecimento da relacionamento com Deus, mas também está apontando também para a questão de todo e qualquer nível de conhecimento. Irmão, você quer destruir alguém? Priva esse alguém de conhecimento. É muito fácil. Tira essa pessoa, o nível de conhecimento que ela possa ter, e você manipula, você carrega a pessoa para qualquer nível. É isso que, sabe, as seitas religiosas fazem. Elas excluem a possibilidade de alguém estudar a Bíblia claramente, chegar ao conhecimento, e o resultado disso é o que elas manipulam por aquilo que elas dizem que tem posse do saber. Isso aconteceu na Idade Média. Eu me lembro que quando eu li a Bíblia, meu pai, por causa das heranças que ele recebeu, ele dizia assim: cuidado, hein, meu filho, quem lê a Bíblia fica doido. Mas isso começou na Idade Média. Para quê? Para evitar que as pessoas chegassem ao conhecimento do que está escrito na palavra. Porque conhecimento também significa liberdade. Porque quando você conhece, você também é livre. Amém? Você está aqui? Então, uma coisa importante é buscar informações sobre o assunto, mas numa fonte segura. Você precisa procurar gente especialista na área, gente que tem conhecimento, gente que realmente sabe resolver o seu problema. E é importante entender isso, irmão. Peça ajuda realmente a alguém da sua confiança. Se você puder, procure gente da área, profissional, capaz de ajudar. É muito importante isso, porque às vezes a gente fica refém. Tinha uma situação acontecendo relacionada a uma pessoa que ela estava com tanto medo, que ela achou assim: minha vida está sendo ameaçada. E aí ela, sabe, estava num momento de comunhão, encontrou uma pessoa que estava ali. Com conhecimento, a pessoa chamou: não, você não precisa se apavorar, o caminho é esse, e deu todas as direções que precisava. E qual foi o resultado? A pessoa teve paz e resolveu o problema. Sabe, às vezes você vai precisar de uma ajuda de um advogado, de conversar, de saber como é que eu renegocio isso aqui. E uma das coisas importantes, que eu vou falar isso mais amanhã, é que muita gente encontra um caminho sobre como você faz para realmente prosperar, ganhar dinheiro. E às vezes você ganha dinheiro parando de perder. Tem dívidas que a pessoa tem que são juros abusivos, que basta você sentar e negociar, renegociar, que você vai conseguir alcançar um resultado justo. Preste muita atenção nisso, o que é justo. Há muita gente que tem sido explorada, e muito bem explorada, com juros abusivos, porque não tem conhecimento. E é muito importante que você apenas não saiba o quanto você paga por mês, mas saiba também tudo que você deve. Uma planilha abrangendo tudo, porque esse conhecimento é essencial para continuar. E uma outra coisa importante é: decida dizer não. Vamos ensaiar? Diga não. Não. Olha para o teu vizinho e fala: me empresta um dinheiro. Fala para ele: não. Irmã, vira para o teu marido aí, você que é casado, diz para ele assim: hein, me leva para jantar hoje? Fala para ele, irmão, com muito respeito: não. Fala para ela assim: nós vamos jantar fora hoje. Vamos botar aquela mesa lá no quintal, vai ser uma festa. Irmãos, sabe qual é a decisão mais difícil de tomar para começar a parar o endividamento? Sabe qual é? Olha para o seu bolso aí com amor e carinho. Diga para ele assim: o dinheiro não vai mais sair daqui do jeito que está saindo. Ou seja, é fechar o bolso. Deixa eu te contar uma coisa: seu dinheiro é sua responsabilidade. Aprenda a cuidar do seu dinheiro e não terceirize essa responsabilidade. Tem gente que terceiriza a responsabilidade do dinheiro para o cartão de crédito. Não, eu vou passando o cartão e depois eu vejo o que vai dar. Aí não guarda os papéis para poder comprovar quanto está gastando. Quando chega no final do mês é um susto. Outro dia eu recebi um telefonema de alguém dizendo isso: pastor, eu comprei, mas quando chegou a fatura eu não vi que era tudo isso. Tudo isso. Então veja, a minha esposa tem esse hábito: todo lugar que eu vou, eu uso o cartão de crédito, mas todo lugar que eu vou, a pessoa pergunta: você quer a sua via? Quero. A via serve para duas coisas. Primeiro, para um controle. Você vai lançar e vai prever o seu gasto antes dele acontecer. Segundo, a via serve para você comprovar se realmente você usou aquilo. Outro dia eu estava de férias, eu e minha esposa, e sempre eu gosto de olhar o aplicativo do cartão. Eu entro no aplicativo e quase eu caio para trás, irmão. 48 mil reais de dívida. Eu entrei em pânico. Automaticamente liguei para o operador do cartão e comecei a conversar com eles. Bom, qual é a história? Alguém pegou os dados do meu cartão, nessa coisa de hackear, e
fez um empréstimo de 48 mil reais, mas os 48 mil viraram mais de 70 mil. 48 mil reais, eu falei, olha só, eu nunca fiz um negócio. Não, senhor, o senhor pode ficar tranquilo, nós já estamos cancelando aqui, e agora vai ter uma investigação aqui para descobrir e tal, e aí cancelaram. Agora, se você não está atento, tem gente que fala assim, tem gente que, eu já lidei com gente assim, e pasme você, pastores, gente estudada, diz assim, eu não sei o que é essa cobrança aqui no meu cartão. Irmão, se a gente não sabe, a gente pergunta, a gente vai atrás da informação. Outra coisa importante é que entenda que você pode possuir o dinheiro, mas o dinheiro não possui você. Ele não é seu dono. Por isso, ter essa firmeza de dizer não, é simplesmente entender que dizer não também diz respeito ao seu futuro, diz respeito também à sua família, diz respeito às suas emoções. Dizer não é para o seu próprio bem. Outra coisa importante é não realize gastos extras até pagar tudo. Tem gente que vai entrando naquela bola de neve. Vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai dar. E vai, quando vê, foi. É importante você sempre prever o resultado antes. E prever fala de ver antes. Mateus 16, 26, Jesus fala algo para nós muito importante. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que quer dizer isso, gente? Tem gente que quer viver uma vida de luxo, ganhar o mundo todo, conquistar tudo, mas lá na frente, quando não consegue pagar, aí começa a dar tremelique, começa a tomar remédio para dormir, começa a deixar de vir a culto para adorar a Deus, porque não estou bem, né? Mas quer viver uma vida de luxo, quer comprar umas roupas caras que não tem necessidade de ter, o resultado é dor. Bom, outra coisa importante, a penúltima é faça um orçamento. Uma coisa muito importante. O sucesso começa com as palavras. Você quer saber como que o sucesso começa? Diga comigo assim, eu preciso fazer um plano. Pronto. Todo sucesso começa com um plano. O sucesso dessa construção foi a gente ter um plano para isso acontecer. Planejamos como iríamos executar essa obra. De que maneira? Quais seriam as fontes de recursos que usaríamos? De onde elas viriam? Como que os recursos chegariam? Então, com o planejamento, nós não sofremos, irmãos. Preocupação, normal, por se lidar com uma dimensão de uma obra dessa, mas dizer que, eu estava sem dormir várias noites. Irmão, eu não tenho esse histórico. Posso afirmar para você que 2 anos e meio de construção, se eu fiquei sem dormir, foram 2 noites no máximo. No máximo. Mais pensando assim, meu Deus, eufórico com tudo que vai acontecer. Mas deixar isso tomar conta da gente, acontece quando a gente não tem um plano. Veja só o que diz Provérbios 21, 5. Diz assim, vamos juntos? Vamos ler juntos? 2, 3 e... Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Planeje bem antes, defina suas prioridades, organize as suas ideias, não saia tomando decisões precipitadas. A palavra precipitar fala de precipício, e precipício não é coisa boa para quem cai nele. Então decida gastar somente o que é necessário, vai cortando gastos de toda a família. Aí às vezes eu me deparo com gente que fala assim, eu preciso de uma cesta de alimento. Mas a pessoa tem Sky em casa, irmão. Para quê? A pessoa tem uma internet, não sei quantos gigas lá, para quê? Primeiro vamos cuidar do que é básico, do que é necessário. Irmão, hoje em dia nós estamos vivendo uma época que até filme de graça tem no YouTube. E fora os outros mecanismos aí que o pessoal da tecnologia sabe muito bem. Então, enfim, faça... Amém. Falou de dívida, né? O ladrão sempre aparece, né, gente? O cara que rouba o dinheiro do povo aparece. Tem tantos, né? Mas tem um capitão, né? É o verdadeiro capetão, né?
Ok, estamos de volta? Amém? Obrigado aí, equipe. Fica atento aí para a gente continuar. Então, faça cortes profundos e sérios. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Ponto final. Irmãos, isso aqui é muito interessante. A gente precisa aprender a adotar um estilo de vida simples. Porque quem adota um estilo de vida simples, quando vem um momento de aperto, já não precisa mais se preocupar, já está apertado. Amém? E a gente precisa treinar nossos filhos desde pequeninos. Eu já contei para vocês, né? Itai estava na praia com a gente, no verão, e Itai é o que mais gosta de comer na praia. Azaf, ele é comedido, mas Itai não. Itai passou o milho, eu quero. Passou o picolé, eu quero. Passou açaí, eu quero. Né? E aí, quando ele pediu um picolé, claro, eu e a esposa, né, demos a ele. Mas ele foi pedir um segundo picolé. Eu falei, não, filho, pode chupar o segundo picolé. Ele, ô papai, estou indo. Eu falei, não, filho, mas o segundo você paga com a sua mesada. Aí, não quero mais chupar picolé, não. Né? Mudou na hora. E desde então, há um limite agora na praia. A gente não tem mais esse estresse. Faça cortes profundos e sérios. E por último, comece a pagar as dívidas. Um conselho para quem vai pagar a dívida é: primeiro pague as dívidas menores, para elas não crescerem. Isso também motiva você. Você faz uma lista de 10, né? 10 lugares que está devendo. Você começa no menor e diz, agora só faltam 9. Aí você se concentra em mais um, faltam 8. E isso vai encorajando você, vai diminuindo o peso. E aprenda também a negociar as dívidas maiores. Como eu disse anteriormente, elas têm muitos juros embutidos. Muita coisa amarrada ali. E às vezes, eu já dei esse tipo de conselho, às vezes basta apenas você está devendo 10 pessoas, né? E aí seu nome está rolando na boca de mais umas 100, né? Porque cada 10 multiplica por 10. O que você faz? Fecha a torneira em 9 e fica com uma só. De que maneira? Tenta condensar isso num ponto só. Às vezes você tem um parente, né? Eu vou falar disso depois, né? Um parente que pode te ajudar de alguma forma para você ficar só na mão de um só, na mão de um único credor, e lidar diretamente com esse credor, tá certo? Não olha para o parente agora não, deixa para... Depois eu vou te explicar sobre a questão do parente. E por último, venda algo que você não precisa e aprenda a gerar uma renda extra. Eu vou falar um negócio aqui que eu achei muito interessante. Eu vi uma irmã dessa igreja, eu não estou expondo não, tá gente? Mas eu estou assim, chamando a atenção para a atitude dela. Eu estava descendo de carro outro dia, e ela estava descendo a rua com uma caixa enorme. Eu achei estranho e tal. Aí, tá, ok. Também estava com gente no carro, não deu para parar. Depois ela me mandou a mensagem: pastor, você me viu descendo a rua só para compartilhar. Eu estou com um propósito, né, de adquirir cimento para minha casa, eu estou reformando minha casa. E aí eu olhei na minha despensa, tinha aqueles jogos de prato, que eu não vou usar, que eu ganhei em outras ocasiões, e eu estava vendendo e levando o último jogo de prato para vender para uma pessoa que eu estou transformando em cimento. Gente, a coisa mais linda, essa irmã nunca parou na porta da gente para pedir nada. Sabe o que a gente fez? Eu e minha esposa, mandamos uma oferta para ela: toma aqui, vai comprar o cimento para sua casa. Porque eu achei lindo a atitude dela, nobre, porque é isso que se espera. Mas em geral tem gente, eu não posso abrir mão, eu não quero abrir mão. Que coisa terrível. Irmão, meu pai me ensinou: está devendo, a primeira coisa que tem que fazer é pagar. Antes de você adquirir qualquer coisa, se tiver que desfazer alguma coisa, desfaça, mas não fique devendo. Bom, vamos ler mais uma vez Romanos 13, 7 e 8, vamos juntos? Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Amém? Pega a sua Bíblia comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Nós vamos estudar esse capítulo 4, 7 versículos, com o seguinte título: a história de uma endividada. Amém? Vamos estudar versículo por versículo. O pessoal vai colocar na tela o texto todo, depois a gente vai examinar versículo por versículo. Acompanha aí na sua Bíblia essa leitura, e ou aqui na tela. Diz assim a Bíblia: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Versículo 2: mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então veja, ela está contando uma história. Meu marido morreu, fiquei com uma dívida. A dívida é tão alta
que o credor veio para levar meus 2 filhos como escravos. Continuamos, versículo 3, ou continuemos. Vamos lá? Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Olha que pergunta. O que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Amém? Tudo bem até aqui? Versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7, último. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Então vamos lá então, a história de uma endividada. Eu queria que o pessoal da multimídia colocasse sempre assim, o versículo primeiro e depois aquele subtítulo, ok? Então o primeiro versículo, vamos ler o versículo primeiro. Vamos lá, versículo primeiro está na tela. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, tu sabes que ele temia o Senhor. Ok? Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Versículo 1 e 2. Então, primeira lição, anote aí. Primeira lição é que a viúva endividada reconheceu que estar endividada era uma tragédia. Ela diz: isso não é coisa boa. Isso não é coisa para gente de Deus. Isso não é coisa para uma pessoa normal. Estar endividada não é coisa boa. Lembra do arrependimento, aquela lição com aquele conselho prático? Foi a primeira ação dela. E diante do quadro, a dívida não era dela exatamente. O que ela está dizendo é que o marido dela morreu e a deixou endividada. E que a dívida era tão alta que custaria a vida dos filhos dela como escravo, os 2 filhos como escravos. Então, primeira lição, ela reconheceu que estar endividada era uma tragédia. Segunda lição, no verso 2, vamos lá, versículo, ok? Versículo 2, é antes um pouquinho. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha que coisa interessante. Veja que ela procura o profeta antes de entregar os filhos. Sabe o que significa isso para nós? Segunda lição é que ela não tomou decisões precipitadas de vender os filhos. Os camaradas foram lá, o credor foi lá: eu quero seus filhos. Ela não entregou. Ela poderia entregar para resolver a dívida. Seria uma decisão precipitada, debaixo de uma pressão emocional muito grande, mas ela não fez. Essa é a segunda lição que a gente aprende dentro de um quadro de endividamento. Não tome decisões precipitadas. Já errou uma vez, para que errar 2? Amém? Terceira lição ainda, no verso 1, diz que ela, não vou voltar lá, mas você já se lembra, que ela foi até o profeta Eliseu. Significa que ela foi procurar a solução com quem podia ajudar. Sabe o que eu encontro com gente endividada? É que a pessoa conta para todo mundo, menos para quem realmente pode ajudar. O vizinho sabe, o primo sabe. Aí às vezes, irmãos, olha aqui para mim, tem gente nos ligando, falando assim: pastor, queria falar com o senhor da irmã fulana de tal. A irmã fulana de tal está passando uma situação tão apertada. É mesmo? Mas o que está acontecendo? Não, é uma situação de dívida. Como é que você sabe disso? Não, é porque ela contou para uma amiga minha, que acabou contando para uma outra amiga e acabou contando para mim. Mas por que a pessoa não procurou ajuda? Não foi a fonte certa. Procurar ajuda com a pessoa certa. Vocês que estão sendo discipulados, procure seu discipulador, seu líder de célula, sabe, seu pastor de região, enfim. O leque é muito grande de gente que pode nos ajudar. Mas conversar com o vizinho não vai ajudar a gente. Outra coisa interessante, versículo 2, Eliseu pergunta para ela assim: o que você tem em casa? E sabe o que eu aprendo com isso? É que ela construiu a solução a partir daquilo que ela já possuía. Deixa eu te contar uma coisa, eu aprendi isso como um grande segredo da Bíblia Sagrada. Olha aqui para mim, tudo que está na Bíblia, tudo que foi feito de maneira grandiosa, começou com algo que já existia. Quer ver uma coisa? Deus encontra com Moisés lá na sarça ardente.
E Deus quer agora enviar Moisés para o Egito, para libertar o povo, certo? Qual foi a pergunta que Deus fez para Moisés? Moisés falou assim, eu vou lá e como é que vai ser, Deus? Deus falou o que para Moisés? O que você tem nas mãos? Moisés olhou, tinha o quê? Um cajado, uma vara seca. E Deus falou, então, é a partir disso que o milagre vai acontecer. Joga no chão, se transformou numa serpente. Segura pelo rabo, se transformou numa vara novamente. Veja, é o que tem nas mãos. Lembra que a multiplicação dos pães e peixes começou quando? Com 5 pães e 2 peixinhos que foram colocados nas mãos de Jesus. Então deixa eu te contar, olha aqui para mim, a saída para todos os seus problemas, em geral, está em algo que já está com você. A saída para todo tipo de dívida, em geral, está em algo que já está com você. Seja uma ideia, seja um projeto engavetado, seja, sabe, uma negociação que você precisa fazer. Às vezes é até um bem que está ali que você vai desfazer. Quem sabe? Eu estou endividado. Vendeu o carro. E de repente, rapaz, esse negócio de vender carro, eu gostei. Com aquele dinheiro comprou um outro, revendeu aquele, foi, e vai embora. Empreender é uma das coisas que ela faz, que a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa importante, no versículo 3, a ordem do profeta foi para ela pedir vasilhas emprestadas. Aí alguém fala, pastor, então, está vendo? Pode pedir empréstimo. Calma. Ela pediu emprestado vasilhas. Isso significa que não aumentava as despesas dela. Ela não pegou nada para ela pagar depois. Ela pegou algo para usar e devolver. Então não tinha dívida com isso. Ela pegou algo emprestado não para gerar mais dívida, mas para ajudá-la a sair do problema. Quer ver um exemplo aqui que me veio à mente? Minha mãe fazia muito isso. Por exemplo, eu não sei se aqui a gente encontra muito isso, mas na época lá atrás, tinha aquelas máquinas de moer. Quantos se lembram dessa máquina de moer? Ali moía o quê? O aipim, né? Para fazer os bolinhos de aipim. Então a mamãe às vezes pegava a máquina de moer emprestada para moer um aipim, para fazer o bolinho, e às vezes a gente até vendia aquele bolinho para alguém comer. Uma solução simples. Ela pegou algo emprestado que não aumentou as despesas dela, versículo 3. Agora, a Bíblia diz que quando ela ouviu a ordem do profeta, ela foi direto para casa fazer o que o profeta falou. O que eu aprendo? O versículo 4, diga comigo, ela concordou em obedecer às instruções que havia recebido. Pastor Bruno, no sábado, deu um testemunho aqui, né, de forma abreviada, e foi do jeito que ele falou. Ele e a Regiane sentavam no chão do nosso gabinete, e aquela planilha cheia de coisa pendente, que fala assim, como é que vão pagar isso? Né, hoje, graças a Deus, casal extremamente próximo, uma família próspera, e sabe qual é a parte interessante? É que tudo que a gente falou para eles, eles fizeram. Tudo, inclusive dizer não. Né? Inclusive dizer não. E muitas vezes a gente instrui pessoas, as pessoas não fazem. E depois diz, não dá certo. Mas não dá certo porque nem tentou. O problema é que muita gente sofre de falta de disciplina. E quando é convidado a agir com disciplina, a pessoa sente dor. Porque andar na disciplina, irmão, vai doer. Você ter uma disciplina de acordar todo dia cedo e ir para a academia, isso vai doer para você. De algum jeito vai doer, porque você vai olhar para a cama e falar assim, eu queria ficar aqui. Né? Você ter disciplina de dizer não para o doce, né, pastor Rogério? Dói. Ainda mais ontem, que a gente viu aquela tigelona de bolo lá, né, Flávia? É difícil, irmão. Então você tem que dizer não. Agora, é preciso obedecer as instruções que você recebe. Uma outra coisa importante, versículo 5, vamos voltar ao versículo 5 agora, rapidinho, vamos lá, versículo 5, vamos lá. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa, olha só, ela se concentrou, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Diga comigo, o que é isso aqui? Diga comigo, trabalho. Tem gente que quer pagar dívida sem trabalhar, irmão. Você tem que trabalhar, vai ter que ter esforço, vai ter que talvez trabalhar até mais tarde, vai ter que pegar uma outra fonte para trabalhar, de repente vai ter que sair do seu trabalho ali, no horário de 5 da tarde, engatar em outro até de noite para pagar a dívida. Mas é o que ela faz, olha só, vamos ver juntos, ela trabalhou para pagar a dívida e Deus fez o milagre. Então, quanto a mim e a você, a gente precisa trabalhar para a coisa acontecer, e Deus vai fazer o milagre. Quantos bazares essa igreja fez na praça dessa cidade? Quantas portas a gente bateu pedindo saca de café, pedindo, né, aqueles bezerros que ficaram mais magros do que as vacas de Faraó? Só Deus, irmão.
Deram um cavalo para nós que parecia mais o cavalo do cão, né? Com todo respeito, né? Tem uns 4 cavaleiros lá do Apocalipse, aquilo era pior do que esse cavalo lá. Deram uma vaca anã. Ailton Machado lembra disso? A vaca anã, irmã. A bicha era endemoniada, ela fazia cerca, levava tudo no peito. Quando vendeu aquilo, disse assim, glória a Deus. E eu lembro uma vez que reunido com o Charles e com o Ares, falei assim, vamos pegar então essas novilhas aí, vamos matar para a gente fazer de carne para o almoço, que a gente fazia 1000 almoços por mês, para a gente fazer esses almoços aí. Aí o Ares olhou e falou, pastor, você não está entendendo não, pastor. Aquilo não dá para fazer carne não. Eu falei, como assim não dá? Tem as vacas de faraó, então multiplica por 10, pior é igual. Eu falei, então vamos vender. Aí eles riram da minha cara, pastor, quem que vai querer comprar aquilo? Eu falei, o que nós vamos fazer com isso então? Quem nos deu esse negócio para a gente tentar devolver? Acho que a pessoa tinha mudado até de cidade. Eu falei, é ruim de eu querer de volta. Mas a verdade é que a gente precisa trabalhar, irmão, para pagar a dívida. Outra coisa importante do versículo 5, que diz que ela entrou para a sua casa com seus filhos. Olha aqui para mim um segredo importante para você que está a pagar dívidas. É que você precisa incluir sua família no projeto. A dívida é de todo mundo tem que se apertar, sabe? É todo mundo envolvido naquele trabalho de sair da dívida. Vamos lá, todo mundo, vão economizar na energia, vão economizar isso aqui, vamos cortar o Netflix aqui por uns 6 meses pelo menos, mas vamos aguentando, vamos fazendo, todo mundo junto. Os filhos dela trabalharam junto com ela para pagar a dívida. Aí eu vejo o pai se matando de trabalhar, a mulher se matando de gastar. E os filhos se gastando de usar o suor do pai. Está errado. A família precisa estar junto nesse projeto. Agora veja bem, vamos versículo 6 aqui, vamos lá, versículo 6, põe na tela. Quando todas, diga comigo, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. O que a gente aprende aqui? Ela não se contentou enquanto não esgotou todas as possibilidades. Ela foi até o limite. Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Até que alguém falou, acabou, vamos mais, acabou, não tem mais. Ela foi até o fim. Enquanto não esgotou as possibilidades, ela não parou. E o versículo 7, vamos ver o versículo 7. Ela foi e contou tudo a um homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Espera aí, irmão, isso aqui é importante para nós. Primeira coisa que eu aprendo aqui, são 3 coisas nesse versículo. A primeira é, ela foi empreendedora para envasar o azeite e foi empreendedora para vender. O profeta não vendeu para ela. Ela saiu e foi bater na porta. Eu tenho um azeite aqui. E ela, sabe, conseguiu botar tudo na vasilha. Ela teve a visão de empreender e colocar isso numa vasilha para vender. Não foram as vasilhas que os vizinhos deram. As vasilhas que os vizinhos deram foi onde ela colocava. Agora você vai lá e organiza. Ela colocou nos recipientes próprios e saiu vendendo. Empreendedora. Amém? Outra coisa que eu aprendo no verso 7. Ela não se desviou do propósito de pagar seus credores. Vou só ficar aqui 1 minuto só. Sabe qual é o problema de muita gente? Começa a fazer dinheiro para pagar a dívida. Só que aí vê o dinheiro entrar, desvia o foco da dívida, compra uma coisa diferente. Não, é porque, sabe o que acontece? Eu estou começando a produzir um salgado aqui para pagar a dívida. Mas o negócio está dando certo, eu vou comprar uma máquina maior para produzir mais. Mas peraí, tu já pagou primeiro a dívida? A ordem, pode botar o versículo 7, por favor. A ordem do profeta, versículo 7, pessoal. A ordem do profeta Eliseu foi, vá, venda o azeite e pague as dívidas. Primeira coisa é, resolva o problema da dívida, porque esse é o propósito da bênção. O milagre aconteceu para você resolver o problema da dívida. Mas Deus é tão bom, que qual foi o resultado? É que ela pôde viver com o que sobrou. A última coisa que eu aprendo é que ela primeiro pagou a dívida e depois ela viveu com aquilo que sobrou. Mas tem muita gente pegando, já usando, depois eu resolvo, está dando certo. E aí dá errado. Amém? São caminhos práticos. Eu quero convidar você a ficar de pé por alguns minutos, por favor. E eu quero apenas te dar uma pergunta para você conversar com o seu grupo aí, tá bom? Uma pergunta: como essa palavra ajudou você ou ajuda você
a sair das dívidas ou ajudar alguém a sair das dívidas? Vamos conversar sobre isso rapidinho. Você vai ter 2 minutos para conversar sobre isso. Vai ficar aí na tela a pergunta.